Diagrama de Venn. Exercícios propostos. Uma professora levou alguns alunos ao parque de diversões chamado Sonho. Desses alunos, 16 já haviam ido ao Parque Sonho, mas nunca andaram de montanha-russa. 6 já haviam andado de montanha-russa, mas nunca haviam ido ao Parque Sonho. Ao todo, 20 já andaram de montanha-russa. Ao todo, 18 nunca haviam ido ao Parque Sonho. Quantos alunos a professora levou ao Parque Sonho? Vamos definir, então, o nosso universo como sendo o conjunto de alunos que já foi ao Parque Sonho, o conjunto de alunos que foi à montanha-russa, mas a montanha-russa fora do Parque Sonho, e o conjunto dos alunos que foram na montanha-russa no Parque Sonho. Portanto, M dentro, montanha-russa dentro, será um subconjunto do conjunto Parque Sonho. Vamos preencher os conjuntos. De acordo com o texto, 16 alunos já haviam ido ao Parque Sonho, mas nunca andaram de montanha-russa. Portanto, nem no Parque Sonho, nem fora do Parque Sonho. 6 alunos já haviam andado de montanha-russa, mas não haviam ido ao Parque Sonho. Portanto, fazem parte dos alunos que estão em M fora, montanha-russa de fora. Ao todo, 20 já andaram de montanhas russas. Ora, se 6 alunos foram na montanha-russa fora do Parque Sonho e temos um total de 20 que já andaram de montanha-russa, sabemos então que 14 dos alunos devem ter andado de montanha-russa dentro do Parque Sonho. Portanto, 20 menos os 6 alunos que estão fora do Parque Sonho, totalizando 14. Também sabemos que ao todo 18 alunos nunca haviam ido ao Parque Sonho. Então, temos 18 alunos que não foram ao Parque Sonho, que não pertencem ao conjunto Parque Sonho, e desses 18 já sabemos que 6 nunca tinham ido ao Parque Sonho e também não tinham andado de montanha-russa. Logo, temos 12 alunos que nem andaram de montanha-russa e muito menos foram ao Parque Sonho. Então, a quantidade de alunos, que chamei de U, será dada por 6 mais 14 mais 16 mais 12. Totalizando 48 alunos. Alternativa certa, B. Em uma classe, há 20 alunos que praticam futebol, mas não praticam vôlei. E há 8 alunos que praticam vôlei, mas não praticam futebol. O total dos que praticam vôlei é 15, e ao todo existem 17 alunos que não praticam futebol. Deseja-se saber qual é o número de alunos que essa classe possui. Chamemos de U a quantidade de alunos do universo chamado classe. Neste universo, temos 2 conjuntos de alunos que praticam vôlei e futebol. O texto nos garante, logo na primeira linha, que há 20 alunos que praticam futebol, mas não praticam vôlei. Então, temos uma quantidade de 20 alunos que praticam apenas futebol. Temos também aqueles alunos que praticam vôlei, mas não praticam futebol. No total, de acordo com o texto, são 8 alunos. O total de alunos que praticam vôlei é de 15, diz o texto. No entanto, por enquanto, temos apenas 8 alunos. Ora, então, entendemos que a intersecção dos conjuntos F e V
possui uma quantidade tal de alunos que, ao ser somada com 8 alunos que só praticam vôlei, totalize 15 alunos. Chamemos essa quantidade de x. Também temos uma quantidade desconhecida de alunos, y, que pode não praticar nem futebol, nem vôlei. Já sabemos pelo texto que x mais 8 totaliza 15. Lembre-se, o total de alunos que praticam vôlei de acordo com o texto é de 15. Imediatamente, x igual a 7. Agora, observe que o texto afirma que ao todo existem 17 alunos que não praticam futebol. Ora, se temos 17 alunos que não praticam futebol, dentre esses alunos já sabemos que 8 só praticam vôlei. Então, podemos afirmar que existem alunos que não praticam nem vôlei nem futebol. A diferença entre 17 e 8. De fato, y mais 8 deve ser igual a 17. Logo, y é igual a 9. Então, a quantidade de alunos que temos neste universo será de 20 alunos que praticam futebol, 7 alunos que praticam futebol e vôlei, 8 alunos que só praticam vôlei e 9 alunos que não praticam nenhum dos dois esportes, totalizando, portanto, 44 alunos. Alternativa correta, alternativa E. Para um grupo de funcionários, uma empresa oferece cursos para somente 2 idiomas estrangeiros, inglês e espanhol. Há 105 funcionários que pretendem estudar inglês e 118 que preferem espanhol, e 37 que pretendem estudar simultaneamente os 2 idiomas. Se 1/7 do total de funcionários desse grupo não pretendem estudar qualquer idioma estrangeiro, então qual é o número de elementos desse grupo? Então temos 2 conjuntos de elementos que chamei de I e E, inglês e espanhol. 37 desses elementos pretendem estudar simultaneamente os 2 idiomas. Portanto, a quantidade de elementos da intersecção desses 2 conjuntos é igual a 37. 105 funcionários pretendem estudar inglês. Ora, então, a quantidade de funcionários que pretendem estudar apenas inglês será de 105 menos 37, que estudará simultaneamente os 2 idiomas. Então, temos 68 funcionários que vão estudar apenas inglês. Também temos a seguinte informação, que 118 preferem estudar espanhol. Então, dos 118, temos 37 que vão estudar também inglês. Então, temos que a quantidade de funcionários que estudará apenas e tão somente espanhol será 118 menos 37, totalizando 81. Queremos determinar a quantidade U de elementos neste universo. Mas deve-se lembrar que o texto afirma que 1/7 desta quantidade U a ser determinada não pretende estudar qualquer idioma estrangeiro. Ou seja, temos uma quantidade X de elementos que corresponde a 1/7 de U. Bem, então a quantidade de elementos será dada por 68, que preferem estudar apenas inglês, 37, que estudarão simultaneamente inglês e espanhol, e 81 que estudarão apenas espanhol, mas X elementos que não estudarão qualquer um dos 2 idiomas. Lembre-se, no entanto, que X equivale a 1/7 do total de elementos. 1/7 vezes U. 68 mais 37 mais 81 corresponde a 186. Vamos isolar, então, a quantidade U de elementos. Temos que U igual a 186 mais 1/7 de U. Logo, U menos 1/7 de U é igual a 186.
Mínimo múltiplo comum para resolver a operação. Mínimo de 7 e 1, 7. 7 dividido por 1, 7. 7 vezes U, 7U. 7 dividido por 7, 1. 1 vezes menos U, igual a 186. Então, temos que 6 vezes U sobre 7 é igual a 186. Logo, U igual a 7 vezes 186 dividido por 6. Ora, 186 dividido por 6 corresponde a 31. Então, U é igual a 7 vezes 31, totalizando, portanto, 217 elementos. Alternativa correta, E. Numa pesquisa de mercado, foram entrevistadas várias pessoas acerca de suas preferências em relação a 3 produtos, A, B, C. Os resultados das pesquisas indicaram que 210 pessoas compram o produto A, 210 pessoas compram o produto B, 250 pessoas compram o produto C, 20 pessoas compram os 3 produtos A, B, C, 100 pessoas não compram nenhum dos 3 produtos, 60 pessoas compram os produtos A e B, 70 pessoas compram os produtos A e C e 50 pessoas compram os produtos B e C. Quantas pessoas, então, foram entrevistadas? Então, a partir da tabela, formaremos os conjuntos A, B, C e indicaremos a quantidade de elementos em cada conjunto. Observe que há intersecção entre todos eles. Chamei de U a quantidade de elementos no nosso universo, que é exatamente a pergunta que se faz. De acordo com a tabela, 20 pessoas compram os 3 produtos. É a intersecção entre os conjuntos A, B e C. Chamemos de Y a quantidade de pessoas que compra o conjunto, que compra apenas A e C. Z, a quantidade de elementos que compra apenas B e C. E X, a quantidade de elementos que compra apenas A e B. Só A, quantidade de elementos que compram apenas A. E assim sucessivamente. Só B, só C. Temos 100 elementos que não compram nenhum dos produtos. Então, observe. Pela tabela, X mais 20 deve totalizar 60. X mais 20 totalizar 60. Logo, x igual a 40. Lembre-se que quando falamos que 60 pessoas compram os produtos A e B, estamos colocando nesta quantidade também as pessoas que compram o produto C. Ao retirarmos 20 dessas pessoas, temos a quantidade X que compra apenas os produtos A e B. Da mesma forma, Y mais 20 totaliza 70, de acordo com a nossa tabela. Portanto, Y igual a 50. Z mais 20 deve totalizar 50. Portanto, Z igual a 30 pessoas. Agora vamos calcular a quantidade de pessoas que compra apenas, então somente, o produto A. Ora, do total de pessoas que compram A, temos 210. Dessas 210, 40 compram o produto A e B. 20 compram os 3. E 50 compram os produtos A e C. Portanto, a quantidade de pessoas que compram apenas o produto A será 210,
menos 40, menos 20, menos 50. Portanto, a quantidade de elementos que compra apenas A será de 100 elementos. Da mesma forma, podemos calcular a quantidade de elementos que compra apenas e tão somente B. Só B. Do total, temos 210 pessoas novamente comprando B, mas destas 210, sabemos que 40 compram os produtos A e B, não nos interessa. 20 compram os 3, A, B, C. E, finalmente, 30 compram B e C. Retirando do total de 210 esses valores, temos que apenas e tão somente B são compradas por 120 pessoas. Da mesma forma, podemos calcular a quantidade de pessoas que compram apenas o produto C. Do total que compra o produto C, da nossa tabela, temos 250. Desses 250, 50 compram A e C, não nos interessa. 20 compram os 3. E 30 compram C e B, também não nos interessa. Então, a quantidade de elementos que compram apenas o produto C será 250, menos 50, menos 20, menos 30, ou seja, 150. Então, a quantidade de elementos do nosso conjunto será 100, só A, mais 120, só B, mais 150, só C, mais 20, que é a intersecção dos conjuntos, mais x, que é igual a 40, mais y, que é igual a 50, mais z, que é igual a 30. Não esquecer da quantidade de elementos que não compram nenhum, no caso 100. Temos um total, então, de 610 pessoas, o que corresponde à alternativa D. Ainda nesta questão, deseja-se calcular quantas pessoas compram apenas o produto A, apenas o produto B e apenas o produto C. Bem, já temos essa informação. Só A, 100. Só B, 120. Só C, 150. Alternativa correta, C. Um colégio oferece a seus alunos a prática de um ou mais dos seguintes esportes: futebol, basquete e vôlei. Sabe-se que no atual semestre, 20 alunos praticam vôlei e basquete, 60 alunos praticam futebol e 65 praticam basquete. 21 alunos não praticam nem futebol nem vôlei. O número de alunos que praticam só futebol é idêntico ao número de alunos que praticam somente vôlei. 17 alunos praticam futebol e vôlei. 45 alunos praticam futebol e basquete. 30 entre os 45 não praticam vôlei. Qual é o número de alunos no colégio no atual semestre? Então, no colégio, temos um grupo de alunos que pratica basquete, um grupo que pratica vôlei e um grupo que pratica futebol. Queremos saber a quantidade U de alunos nesse colégio. A primeira informação relevante diz que 45 alunos praticam futebol e basquete, 30 entre os quais não praticam vôlei, ou seja, 30 praticam futebol e basquete. Então, 15 alunos, 45 menos 30, devem praticar futebol, basquete e vôlei. Então, temos a intersecção dos três conjuntos. 17 alunos praticam futebol e vôlei. Ora, se já temos 15 alunos que praticam futebol e vôlei, devemos acrescentar 2 a esses alunos. Esses alunos somente praticam vôlei e futebol. O número de alunos que praticam só futebol e só vôlei são iguais. Chamemos essa quantia de x.
60 alunos praticam futebol, portanto, 2 mais 15 mais 30 mais x do grupo de futebol deve totalizar 60. Podemos calcular então o valor de x. X será igual a 60 menos 47. X igual a 13. 20 alunos praticam vôlei e basquete. Ora, já temos 15 alunos que praticam vôlei, basquete e futebol. Portanto, devemos acrescentar 5 alunos que praticam apenas vôlei e basquete. Chamando esta quantia de VB, de fato, VB mais 15 igual a 20. VB igual a 5. Agora, temos que 65 alunos praticam basquete. Já temos, das intersecções, 5 mais 15, 20. 20 mais 30, 50. Portanto, restam 15 alunos que praticam apenas basquete. De fato, chamando essa quantia de y, 5 mais y mais 45 igual a 65. Y igual a 15. 21 alunos não praticam futebol e vôlei. Portanto, poderiam praticar basquete. Só que já sabemos que 15 alunos praticam basquete. Portanto, os demais não devem praticar nenhum esporte. Logo, chamando de Z a quantidade de alunos que não praticam nenhum esporte, temos que Z mais Y igual a 21. Ora, Y igual a 15. Portanto, Z igual a 6. Então, o universo é formado por U elementos. U igual a 13 mais 5 mais 15 mais 2, mais 15, mais 30, mais 13, mais 6, totalizando 99 alunos. Alternativa correta, E. Foi feita uma pesquisa de opinião para determinar o nível de aprovação popular a 3 diferentes propostas políticas governamentais para a redução da criminalidade. As propostas, referidas como A, B e C, não eram mutuamente excludentes, de modo que o entrevistado poderia se declarar contra todas elas, ou a favor de apenas uma, ou a favor de apenas duas, ou a favor de todas as 3. Dos entrevistados, 78% declararam-se favoráveis a pelo menos uma delas. Ainda do total de entrevistados, 50% declararam-se favoráveis à proposta A, 30% à proposta B e 20% à proposta C. Sabe-se ainda que 5% do total dos entrevistados que se declararam favoráveis às 3 propostas. Assim, a percentagem dos entrevistados que se declararam favoráveis a mais de uma das 3 propostas foi igual a que valor? Então, no colégio, temos um grupo de alunos que pratica basquete, um grupo que pratica vôlei e um grupo que pratica futebol. Queremos saber a quantidade U de alunos nesse colégio. A primeira informação relevante diz que 45 alunos praticam futebol e basquete, 30 entre os quais não praticam vôlei, ou seja, 30 praticam futebol e basquete. Então, 15 alunos, 45 menos 30, devem praticar futebol, basquete e vôlei. Então, temos a intersecção dos 3 conjuntos. 17 alunos praticam futebol e vôlei. Ora, se já temos 15 alunos que praticam futebol e vôlei, devemos acrescentar 2 a esses alunos. Esses alunos somente praticam vôlei e futebol. O número de alunos que praticam só futebol e só vôlei são iguais. Chamemos essa quantia de x.
60 alunos praticam futebol, portanto, 2 mais 15 mais 30 mais x do grupo de futebol deve totalizar 60. Podemos calcular então o valor de x. X será igual a 60 menos 47. X igual a 13. 20 alunos praticam vôlei e basquete. Ora, já temos 15 alunos que praticam vôlei, basquete e futebol. Portanto, devemos acrescentar 5 alunos que praticam apenas vôlei e basquete. Chamando esta quantia de VB, de fato, VB mais 15 igual a 20. VB igual a 5. Agora, temos que 65 alunos praticam basquete. Já temos, das intersecções, 5 mais 15, 20. 20 mais 30, 50. Portanto, restam 15 alunos que praticam apenas basquete. De fato, chamando essa quantia de y, 5 mais y mais 45 igual a 65. Y igual a 15. 21 alunos não praticam futebol e vôlei. Portanto, poderiam praticar basquete. Só que já sabemos que 15 alunos praticam basquete. Portanto, os demais não devem praticar nenhum esporte. Logo, chamando de Z a quantidade de alunos que não praticam nenhum esporte, temos que Z mais Y igual a 21. Ora, Y igual a 15. Portanto, Z igual a 6. Então, o universo é formado por U elementos. U igual a 13 mais 5 mais 15 mais 2, mais 15, mais 30, mais 13, mais 6, totalizando 99 alunos. Alternativa correta, E. Foi feita uma pesquisa de opinião para determinar o nível de aprovação popular a 3 diferentes propostas políticas governamentais para a redução da criminalidade. As propostas, referidas como A, B e C, não eram mutuamente excludentes, de modo que o entrevistado poderia se declarar contra todas elas, ou a favor de apenas uma, ou a favor de apenas duas, ou a favor de todas as 3. Dos entrevistados, 78% declararam-se favoráveis a pelo menos uma delas. Ainda no total de entrevistados, 50% declararam-se favoráveis à proposta A, 30% à proposta B e 20% à proposta C. Sabe-se ainda que 5% do total dos entrevistados que se declararam favoráveis às 3 propostas. Assim, a percentagem dos entrevistados que se declararam favoráveis a mais de uma das 3 propostas foi igual a que valor? Temos um universo de 100% de pesquisa. Nesse universo, as pessoas votaram nas propostas A, B e C referentes à segurança. Sabemos que 22% do total não optou por nenhuma das propostas. Portanto, a soma das pessoas que optaram por uma, 2 ou 3 propostas deve ser igual a 78%. 78% oriundo da subtração de 100% e 22%, pois 22% não optou por nenhuma proposta. Então, a soma das pessoas, da quantidade de pessoas que optou por uma, 2 propostas é igual a 73%. 78% menos 5% que optaram pelas 3 propostas. Agora, de acordo com o texto, optou pela proposta A ou, além de A mais uma proposta, 50% do total. Observe que nesta soma temos os 5% da intersecção dos 3 conjuntos ABC. Optaram pela proposta B ou por mais uma proposta além da B, 30%, de acordo com o texto.
Novamente, se manifesta 5% da intersecção entre os conjuntos. E, finalmente, optaram pela proposta C e mais uma proposta além da C, 20%. Se somarmos essas expressões, vamos obter que optou por apenas A, mais apenas B, apenas C, AC, AB, CB, mais AC, mais AB, mais CB, mais 15%, 5 mais 5 mais 5, um total de 50 mais 30 mais 20, 100%. Somamos as três equações, termo a termo. Ora, mas já sabemos que só A mais só B mais só C mais AC mais AB mais CB corresponde a 73%. Logo, 73% mais as pessoas que optaram por duas propostas mais 15% é igual a 100%. Então, as pessoas que optaram por duas propostas totaliza 12%. Como queremos saber a porcentagem que se declarou favorável a mais de uma proposta, por exemplo, 2 ou 3, devemos acrescentar os 5% da intersecção dos três conjuntos. Então, o total será AB mais 5% mais AC mais CB, o que totalizará 12% mais 5%, 17%. Alternativa correta, A. Um seminário foi constituído num ciclo de 3 conferências, uma de manhã, outra à tarde e a terceira à noite. Do total dos inscritos, 144 compareceram de manhã, 168 à tarde e 180 à noite. Dentre os que compareceram de manhã, 54 não voltaram mais para o seminário, 16 compareceram às 3 conferências e 22 compareceram também à tarde, mas não compareceram à noite. Sabe-se que 8 pessoas compareceram à tarde e à noite, mas não de manhã. Constatou-se que o número de ausentes do seminário foi de 1/8 do total dos inscritos. Nessas condições, o que se diz é verdade em que alternativa? Então, temos uma conferência em que foram convidados um número U de indivíduos a ser calculado. Essa conferência foi dividida em 3 períodos, manhã, tarde e noite. Dentre os que compareceram de manhã, 54 não voltaram mais para o seminário. Ora, então somente compareceram de manhã. Então a quantidade de elementos que compareceu de manhã e apenas de manhã é 54. O texto afirma que 16 compareceram às 3 conferências, manhã, tarde e noite. Portanto, é a intersecção dos 3 conjuntos. 22 compareceram também à tarde. Lê-se, então, que compareceram de manhã e à tarde, mas não compareceram à noite. Portanto, temos 22 elementos na intersecção dos conjuntos manhã e tarde, ou seja, que compareceram apenas de manhã e tarde. 8 pessoas compareceram à tarde e à noite, mas não de manhã. Finalmente, 144 compareceram de manhã. Então, com este valor, podemos calcular quantas pessoas compareceram somente manhã e noite. Vamos chamar essa quantia de MN. MN, então, será 144 menos 54, que compareceram apenas de manhã, 22 que compareceram tarde e manhã somente, e 16 que compareceram nos 3 períodos. Então, temos que MN é igual a 52. 168 compareceram à tarde. Então, só tarde será igual a 168 menos 22, menos 16, menos 8, totalizando 122. Finalmente, 180 à noite. Então, se somarmos MN com 16, com 8, e deste valor subtrairmos 180, teremos
quantos compareceram somente à noite? Então, 180 menos 52, menos 16, menos 8, totalizando 104. Ficamos, então, com a seguinte configuração de presenças na conferência. 54 somente de manhã, 16 os três períodos, 22 manhã e tarde, com exceção de noite, 8 tarde e noite, com exceção de manhã, 52 manhã e noite, com exceção de tarde, 122 à tarde e 104 à noite. Diz o texto que 1/8 do total de inscritos não vieram à conferência. Então, temos 1/8 fora de MNT. Bem, então o número de inscritos, U, será 1/8 de U, mais 104, mais 8, mais 16, mais 52, mais 122, mais 22, mais 54. Isolando-se, temos que U menos 1/8 de U é igual a 378. O mínimo múltiplo comum de 8 e 1 será igual a 8. 8 dividido por 1, 8. 8 vezes 1, 8. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 1, 1. Então, teremos 8U menos 1U dividido por 8 igual a 378. 7U sobre 8 igual a 378. Multiplicando-se em cruz, 8 vezes 378 dividido por 7, que equivale a 432 inscritos. No entanto, não há esta alternativa. Porém, há a alternativa que se fala do número de ausentes. O número de ausentes, como sabemos, é 1/8 do total. Então, 1/8 de 432, ou seja, 54 pessoas. Alternativa correta, D. Em um conjunto de 35 pessoas, 16 são homens e 11 são mulheres com 18 anos ou mais. Se nesse conjunto há 15 pessoas com menos de 18 anos, o número de homens com 18 anos ou mais será igual a quanto? Bem, vamos fazer uma tabela. Nessa tabela figuram homem, mulher, total. Mais de 18 anos ou 18 anos, menos de 18 anos. Vamos completar a tabela mediante a análise de texto. Temos, então, 35 pessoas no total. Então, o total entre homem e mulher será de 35 pessoas. 16 são homens e 11 são mulheres com 18 anos ou mais. Então, temos, no total, 16 homens. Logo, para totalizar 35 pessoas, teremos que ter 19 mulheres. 11 dessas mulheres têm mais de 18 anos ou 18 anos. Logo, para totalizar 19 mulheres, 8 delas devem ter menos de 18 anos. No entanto, sabemos que há 15 pessoas com menos de 18 anos, como reza o texto. Então, teremos que ter 7 pessoas com menos de 18 anos pertencentes ao sexo masculino, já que 7 mais 8 é igual a 15. Então, devemos ter uma quantidade de homens com 18 ou mais que 18, que ao ser somada com 7, totaliza 16. Então, temos 9 homens com 18 anos ou mais. Portanto, a alternativa certa é B. Observe que temos no total 20 pessoas com 18 anos ou mais. Como falei, a alternativa correta B. Dos funcionários que trabalham em uma certa empresa, 29% são homens casados, 24% são mulheres solteiras e 3% são pessoas que não são nem casadas nem solteiras.
Sabendo que 59% dos funcionários são casados e 45% dos funcionários são homens, é correto concluir que, bem, com os dados do texto, vamos montar uma tabela em que figuram homem, mulher, solteiro, casados e viúvos ou viúvas, além dos totais. Observe que 45% dos funcionários são homens. 59% dos funcionários são casados. 24% dos funcionários são mulheres solteiras. 3% dos funcionários são pessoas que não são nem casadas nem solteiras. E 29% dos homens, 29% dos funcionários são homens casados. Bem, para totalizar então 100%, faltam 55%. Então, 55% do total de funcionários devem ser mulheres. Para totalizar 59% do total de funcionários, 30% dos funcionários são mulheres casadas, já que 30% mais 29% é igual a 59%. Ora, então, para totalizar 55% dos funcionários, 24% de funcionários que são mulheres solteiras, mais 30% de mulheres, dos funcionários que são mulheres casadas, somado a 1% de funcionários que são viúvos, resultarão em 55%. Ora, então temos 2% dos funcionários que são homens viúvos, já que 2% mais 1% totaliza 3% dos funcionários. Da mesma maneira, temos 14% dos funcionários como homens solteiros, já que 14% mais 29% mais 2% totaliza 45%. Logo, o total de funcionários que são solteiros corresponde a 14 mais 24, 38%. Então, temos por completa a tabela. Observemos as alternativas. Alternativa A. 61% dos funcionários da empresa são solteiros. Isto não é verdade. A quantidade de funcionários solteiros é de 38%. 54% dos funcionários da empresa são mulheres. Isso não é verdade. 55% do total de funcionários são mulheres. Aqui uma dúvida comum. 30% das mulheres que trabalham na empresa são casadas. Não, isto não é verdade. 30% dos funcionários da empresa são mulheres casadas, não 30% das mulheres da empresa. Portanto, afirmativa errada. 14% dos funcionários da empresa são homens solteiros. De fato, 14% do total de funcionários são homens solteiros. Alternativa correta, alternativa D. Todos os funcionários que trabalham em uma certa empresa ou são casados ou são solteiros. Dos funcionários da empresa, 52% são homens e 28% são solteiros. Sabe-se ainda que o número de mulheres casadas é o dobro do de mulheres solteiras. O que se pode concluir? Bem, façamos uma tabela com os dados que são referidos no texto. Sabemos que 52% do total de funcionários são homens e 28% do total de funcionários são solteiros. Ora, então sabemos o total de funcionários que são mulheres, ou seja, 48%, para que a soma 48 e 52 redunde em 100%. Também sabemos que 72% dos funcionários são casados, pois se temos 28% do total solteiros e só temos a opção de solteiro e casado, 72% completarão
os 100%. Temos X funcionários que são mulheres solteiras e o dobro de funcionários que são mulheres casadas. Logo, 2x mais x totaliza 48%. Logo, 3x igual a 48%, x igual a 16%. Para se totalizar, então, 72% dos funcionários casados, temos que ter 40% dos funcionários sendo homens casados. E para totalizar 28% dos funcionários solteiros, temos que ter 12% dos funcionários homens solteiros. Observemos então as alternativas. A. 40% dos homens que trabalham na empresa são casados. Não. 40% do total de funcionários da empresa são homens casados. Não 40% dos homens. B. 32% das mulheres que trabalham na empresa são casadas. Não. 32% dos funcionários da empresa são mulheres casadas. C. 16% dos funcionários da empresa são mulheres casadas. Não. 16% dos funcionários da empresa são mulheres solteiras. D. 12% dos funcionários da empresa são homens solteiros. De fato, 12% do total de funcionários são homens solteiros. Portanto, a alternativa correta, D.